Olá amigos, muito boa noite. Hoje, terça-feira, dia 11 de agosto de 2026, aqui estamos nós, uma noite de estudos e reflexões a respeito da obra Vinha de Luz de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. A lição de hoje é a lição de número 8 e tem como título Marcas. É uma reflexão em cima do versículo 17 do capítulo 6 da carta de Paulo aos Gálatas. Nós agradecemos muito a companhia e já vamos comentando com o pessoal aqui do Face, que por incrível que pareça, acho que o YouTube não vai entrar hoje de novo, porque nós estamos recebendo um recado, tá tudo programado, tudo aqui organizado, e o recado que está na tela para mim é que a transmissão ao vivo não está disponível no momento. Então, eu não sei o que anda acontecendo com o YouTube, porque hoje à tarde também eu tentei assistir uma postagem de um vídeo de uma pessoa que tem caráter também religioso, né, com pensamento de moral, etc. E a visualização era essa mesma, que não se tinha possibilidade de ver. Depois entrou. Então nós vamos deixar aqui o YouTube na condição de possivelmente entrar mais tarde ou fazer como ontem fizemos, depois transferir o vídeo, uma cópia do vídeo do Facebook para o YouTube, porque não estamos conseguindo ter esse acesso como tínhamos. A questão é essa, dizendo aqui, a transmissão ao vivo não está disponível no momento. Então sentimos muito pelos amigos que já estavam lá, a Cis, Eva, a Adélia, a Maria de Fátima, já estavam por lá, já tinham deixado o seu boa noite. No entanto, na hora de iniciarmos, diz que não é possível. Vamos fazer a nossa prece aqui no Face, como estamos fazendo, e pedindo a Deus que essas situações complicadas naquilo que se diz respeito a questões de postagens com cunho religioso ou com código de moral e ética possam rodar mais fácil, com menos impedimentos, como nós temos tido ultimamente. Vamos fazer nossa prece e depois continuamos com as nossas reflexões. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva. Que as suas bênçãos, Pai, descendo sobre nós, ilumine as nossas consciências e apacente os nossos corações. Fortalece em nossas almas, Pai, a fé e a esperança, para que continuemos a jornada que necessitamos empreender. E que a paz esteja sempre em nós, hoje, por toda a eternidade. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, como dissemos, eu vou dando uma espiadinha para ver se o YouTube entra, mas ele, infelizmente, continua a mensagem que ao vivo não está disponível, a transmissão ao vivo não está disponível nesse momento. Então vamos seguindo por aqui com as nossas reflexões, que para nós são muito importantes. E como dissemos hoje, a lição de número 7 da obra Vinha de Luz, de Emmanuel, com o título Marcas, uma reflexão com base então na carta de Paulo aos Gálatas. E é interessante, sempre gostamos de fazer assim, de nos situarmos quanto à época e a situação em que determinado assunto e aquele que estamos refletindo foi levado a público. Então nós temos a carta de Paulo escrita entre os anos 55 e 56 depois de Cristo. E a base dessa carta, ou a essência dela, é a justificação somente através da fé. Justificação seria no sentido de estar selecionado como um cristão, somente através da fé. Era a tônica de Paulo. Gálatas é a única carta que Paulo endereçou especialmente a um grupo de igrejas. Não é uma carta dirigida a uma pessoa ou a uma única igreja, mas Gálatas é uma carta que atende à necessidade de muitas igrejas da época.
porque a Galácia não era uma cidade, né? Não era um povoado, não era uma cidade à época, mas era uma região inteira da Ásia Menor, uma região que incluía várias cidades dentro dela. Então, uma carta aos Gálatas era aos habitantes de todas essas cidades. Então, não se prendia a uma única cidade. A Galácia fora formada pelos antigos druidas que foram da Europa para lá. Então, havia muito do místico, do paganismo nessa região, né? E Paulo escreve às igrejas nascentes nessa localização. Paulo direciona essa carta a respeito da fé, a fé em Jesus Cristo, a fé nos ensinos que ele trouxe. E essas regiões, hoje nós temos dentro cidades da Galácia, que era Antioquia, Icônio, Listra, Derbe. Na verdade, toda essa região hoje é a Turquia, né? Que nós conhecemos a Turquia, era a região dos Gálatas. Tanto que a Torre de Gálatas, que eu tive a oportunidade de conhecer, ela é, né, em Istambul, a Torre de Gálatas. E a gente está ali, diante daquele momento, né, pensando em Paulo e suas cartas e essa andança pelos primórdios do cristianismo. Paulo, então, ele escreveu essa carta para defender o evangelho contra ensinos que eram tradicionais, mas externos da época. Como nós dissemos, a Galácia era composta de um povo, eram os romanos, eram os druidas que estavam ali, que foram para lá, levando os seus costumes. E os primeiros cristãos que ali se formaram, as primeiras igrejas, eles começaram a levar para dentro vamos dizer, da doutrina do Cristo, ensinamentos, tradições que pertenciam aos costumes externos que eles tinham. É sempre assim, queremos levar para o ambiente do sagrado aquilo que para nós é sagrado fora, aquilo que a gente cumpre. Então, esses povos tentaram enxertar na doutrina do Cristo costumes que eles traziam dos seus ambientes, da sua época, das suas tradições. E os legalistas da igreja, eles eram chamados de judaizantes, eram os judeus mais ortodoxos. Então, esses eram os legalistas, cumpridores da lei, a lei mosaica. E eles ensinavam, então, que determinadas leis do Antigo Testamento ainda eram obrigatórias para os cristãos. Eles queriam manter dentro de leis do Antigo, as leis do Antigo Testamento dentro daquilo que Jesus ensinou e da formação dos corpos das igrejas cristãs. Eles queriam colocar essas leis do judaísmo anterior, né, do judaísmo puro. O que eles argumentavam? Para enxertar essas leis dentro dos ensinos de Jesus, é que as promessas de Deus estendiam-se apenas aos judeus. Eles eram o povo escolhido e apenas a eles a palavra, os ensinos, as promessas de Deus, das bem-aventuranças, de um mundo, um reino dos céus, da salvação, era apenas para os judeus. E que os gentios, ou seja, os não-judeus, todos os outros povos que não eram judeus, os gentios deveriam ser circuncidados antes de poder experimentar completamente a salvação. Porque a circuncisão, ela vem do Antigo Testamento. Na verdade, ela entra como uma medida que Moisés toma para a saúde pública. Moisés tomou várias atitudes e colocou como lei várias situações, vários comportamentos ele estabeleceu, mas na verdade ele usou isso em nome de Deus, mas com o intuito de manter uma saúde pública,
porque aquele povo que estava andando com ele pelo deserto não tinham formação de saúde pública, orientação de saúde pública. E com isso estavam contaminando as terras, o ambiente, as pessoas, as doenças, as pestes. Então ele coloca algumas medidas como lei, como se Deus tivesse mandado para que as pessoas pudessem obedecer, que eram leis de saúde pública. A Adriana dizia que no Levítico, o livro da vigilância era o livro da vigilância sanitária para a época, exatamente. O Levítico trata disso. E Moisés, ele usa isso para manter o mínimo de condição de vida para as pessoas. Então, nesta condição surge a circuncisão, que hoje nós chamamos de operação de fimose, para os meninos, para os homens, e era para ter uma higiene possível, uma higiene íntima, masculina possível. E assim tornou-se um ritual, um ritual dentro da religião. Colocou-se como ritual, porque entrou dentro do Levítico, entrou dentro das leis que Moisés estabeleceu. E aqui os judeus antigos, ortodoxos, nessa época que Paulo estava levando a mensagem do Cristo, eles, para aceitar os gentios, quer dizer, os não-judeus, eles só admitiriam que se fossem circuncidados, então passasse por essa cirurgia, que só assim eles seriam salvos, só assim eles teriam direito a receber essa salvação, essa ajuda de Deus para todos eles. Então eram coisas que eles queriam colocar dentro da doutrina cristã nascente, como um compromisso religioso. E é isso que Paulo... E Paulo era circuncidado, ele era judeu, então, mas ele não vê isso como o mais importante. Então aqui ele dizia que para experimentar a salvação, a completa salvação, deveria passar por esse processo. E aí, tudo isso os Gálatas estavam fazendo, e é sobre isso, então, que Paulo começa a escrever essa carta de orientação. Olha, gente, mais uma vez vou voltar àquela questão do YouTube, que eu disse a vocês que nós estabelecemos direitinho, cheguei a dizer boa noite a algumas pessoas, mas o recado é como ontem, a transmissão ao vivo não está disponível neste momento. E fica aqui e não entra. Então, nós vamos mesmo desconectar o YouTube e deixar para depois postarmos então o vídeo que a gente tira aqui do Facebook e coloca lá na playlist do YouTube, até que essa situação se resolva, porque não depende de nós, é um recado deles, não é uma questão nossa, não é uma questão da nossa internet aqui em casa, né? Não é da nossa internet, é um recado deles. A gente não sabe o que acontece, mas é a segunda noite que está acontecendo. Enfim, vamos seguindo por aqui. Então, vamos também dizer nosso boa noite, Sandra, Ivone, Adriana, Lia, Ivete, Thelma, Carol, Adélia, Márcia, Terezinha, Maria de Fátima, Regina, sejam bem-vindos, Júlio, Rosana, Adélia, Jane, Silvio, os amigos estão aqui e nós agradecemos muito a companhia de todos. Então, nós vamos ver neste capítulo 6 da Carta aos Gálatas, que este versículo 17 que ele vai usar, está falando exatamente das marcas dos apóstolos. Por isso que a página que Emmanuel seleciona para reflexão, ele deu o título de marcas. Na Bíblia trata do que seriam as marcas de um apóstolo. No versículo 15, a gente sempre gosta de pegar algum versículo acima para entender melhor a situação, depois trazer, então, para a nossa reflexão. Então, no versículo 15 do capítulo 6, Paulo escreve, porque em Cristo, ele vai justificar a questão da circuncisão, ele diz, porque em Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão
tem virtude alguma, mas sem o ser uma nova criatura. Então o que ele está dizendo? Olha, circuncisão ou não circuncisão, para o Cristo, não significa nada. Não tem valor, não representa virtude da criatura. É um ato físico. Então não envolve a virtude da criatura. E para o Cristo, o que contava era a virtude. Então, circuncisos ou incircuncisos não faziam diferença nenhuma. Judeus ou gentios para Jesus não fazia diferença nenhuma. O que interessava era que a criatura se tornasse uma nova criatura, uma nova pessoa, novo comportamento, novo pensamento, novos valores, novos sentimentos. Era isso que importava. Então, o que Jesus diz, e ele sempre fala, ele fala: sepulcros caiados por fora, cheio de podridão por dentro, vasos limpos por fora, cheio de podridão por dentro. E nós temos ditados antigos, que a gente gosta muito, que diz: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então veja, é sempre uma referência à aparência, à forma como a pessoa se apresenta e o que ela é de verdade. Então, para Jesus, a aparência, coisas físicas, não tinham significância. Porém, os valores da virtude, os valores da moral, os valores da ética, os valores do comportamento, dos sentimentos humanos, esses eram importantes. E a proposta do Cristo é que as criaturas se tornassem uma nova criatura. O Novo Testamento, quer dizer, uma nova informação para fazer com que as pessoas renovassem a sua maneira de ser. A partir dali fossem novas criaturas. No versículo 16, diz: e a todos quanto andarem conforme essa regra, a regra de Jesus, de se tornar a nova criatura, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, esse Israel de Deus referia-se então ao judaísmo, aos judeus, à terra, os israelitas, mas aqueles de bem, independente do contexto religioso, pessoas de bom comportamento, de boa índole, pessoas de coração generoso. Então, dizia paz e misericórdia sobre todas as criaturas e também a essas que eram apegadas à tradição da lei antiga, mas que tinham o comportamento do homem de bem, da criatura voltada para as coisas boas. No versículo, esses dois versículos, então, antecedem este versículo principal que Emmanuel vai comentar, que é o 17, onde diz: desde agora, ninguém se inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo dizendo para eles: olha, desde agora, vocês não se preocupem se tem a questão da circuncisão ou não, se tem outra forma de mostrar fé ou não. Eles não se inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E a questão é que Paulo, embora circuncidado, ele não fala da circuncisão, ele não fala das marcas da circuncisão, que era a discussão. Ele fala que ele trazia as marcas do Senhor Jesus. E as marcas do Senhor Jesus, materialmente falando, eram cicatrizes de ferimentos que Paulo passou, feito por aqueles que o perseguiam, pelos seus perseguidores. Então, em nome do Cristo, ele tinha adquirido algumas cicatrizes no corpo físico. Então, a circuncisão não tinha a ver com isso. Por Cristo, ele foi judiado, ele foi supliciado, então ele tinha cicatrizes de maus tratos provocados pelos perseguidores do Cristo. Então vocês não se aflijam, eu tenho essas marcas para mostrar. E Emmanuel vai fazer o comentário a respeito deste versículo: desde agora ninguém se inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus.
não se inquiete com as coisas materiais. Há coisas mais importantes. Era isso que Paulo, então, estava ali registrando para essas pessoas. Deixa eu só dizer uma boa noite aqui a amigos que eu não cumprimentei. Acho que eu não cumprimentei a Adélia, a Carol, a Ivone, a Sandra, a Helena. Sejam todos bem-vindos, agradecemos demais. Ricardo, sejam muito bem-vindos, agradecemos muito a companhia de todos. E aqui, gente, vai... Marcelo também, boa noite. Aqui Emmanuel vai fazer o comentário a respeito deste trecho. E ele diz, todas as realizações humanas possuem marca própria. Então, tudo na vida tem uma marca, tem um registro, tem uma identificação. E ele vai listar algumas coisas, casas, livros, artigos, medicamentos, tudo recebe um sinal de identificação aos olhos atentos. Então nós olhamos determinadas edificações. Nós sabemos se aquilo ali é uma residência de uma família, ou se é um clube, ou se é uma edificação que é algo de um comércio. Nós sabemos. Está identificado por uma marca, que nós, mesmo não estando escrito, aqueles que têm olhos de ver observam a marca que está ali. Livros, então, nem se fale, porque livros nós identificamos o autor pela forma como ele escreve. Só a forma como ele escreve, o assunto que ele trata, a gente identifica o autor. Então, é uma marca registrada da pessoa. Ela deixou impregnado naquele texto a sua forma de pensar, a sua maneira de escrever e o conteúdo que ela desenvolve, a característica é dela. E a gente bate o olho e isso aqui é artigo de tal pessoa. Esse livro aqui foi escrito por tal pessoa. Independente disso, traz ainda, claro, impresso, uma identificação. Ele fala também a respeito de medicamentos. Sim, nós temos laboratórios. Na embalagem dos medicamentos, está lá o laboratório que é a marca registrada, o nome do medicamento e o laboratório que fez. Isso identifica quantas vezes uma pessoa vai comprar um medicamento e diz assim, não, eu não quero desse laboratório, eu quero tal laboratório, então eu não quero desta marca, eu quero da outra marca. Porque sentiu de alguma forma diferença, enfim, está mais adaptado, alguma coisa assim. Mas veja, a marca está identificando. Então todas as coisas na face da Terra trazem uma marca que lhes é própria. Não tem como trabalhadores de uma empresa são identificados pelos emblemas que estão nos uniformes, o tipo de uniforme. A gente identifica a atividade da pessoa, a empresa que ela trabalha. Então, Emmanuel continua. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, porque livros, casas, empregos, trabalhos, medicamento, tudo isso é transitório, são coisas materiais. Então, se essa lei é aproveitada para o uso de objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo que se refere à vida eterna. Então, se é válido aqui para as coisas nossas, também há uma identificação para as coisas do Espírito. Há uma identificação, há uma maneira de seguir, uma maneira de pensar, uma maneira de orar, que identifica um comportamento, que identifica as criaturas. Então, há uma identificação naquilo que diz respeito à vida eterna, à vida do Espírito. E segue Emmanuel, então, dizendo a respeito da fala marcas, que é o que ele traz, né?
Deixa só situar aqui, gente, um minutinho, algo que eu preciso fazer aqui. Só um instantinho que nós já vamos continuar. Então, Jesus, ele igualmente, ele possui sinais. Ele deixa sinais, ele identifica sinais, ele mostra aos sinais do Cristo. Em verdade, nós pensamos muito, quando falamos em sinal do Cristo, pensamos no sinal da cruz. A cruz representa o Cristo, por conta da crucificação. Então, muitos veem como um sinal de ser cristão estar portador de uma cruz, seja com a forma que ela se apresente naquele momento, é essa identificação. Mas não é só a cruz representa uma situação vivida por Jesus, né? Ali, no momento até muito triste. Vamos lá, Sérgio, boa noite, Júlio César, seja bem-vindo, filho. E assim, ela diz aqui, né? Emmanuel diz aqui, ele as marcas do Cristo, né? As marcas em nós, não são apenas as da cruz, mas também as de suas atividades na experiência comum. Então, o que é que identifica uma criatura seguidora de Jesus? Comportamento, a caridade, a fraternidade, a lisura, a retidão, é o que se pensa de um cristão. Um cristão vai ser contra a morte de qualquer tipo. Então, quando nós vemos cristãos apoiando a questão de morte aí de prematuros, etc., como a gente vê, é uma coisa estranha, porque o cristão preserva a vida, ele luta pela vida. Então, as marcas do Cristo estão nessas atitudes de vida em sociedade e atitudes particulares das pessoas, nas questões do perdão, na questão de sentimentos mais nobres, de piedade, de auxílio, de disponibilidade, de retidão no comportamento. São os sinais do Cristo na criatura, sem um sinal material que a identifique. Ela é observada. Jesus, então, forneceu padrões educativos. Então, quando muda a linguagem, muda o comportamento, muda a forma de viver, as pessoas dizem, essa pessoa é cristã, você é cristã. E dentro desse cristão nós vamos ver católicos, vamos ver espíritos, vamos ver evangélicos, vamos ver protestantes de todos os tipos, crentes de todos os tipos. É a criatura vinculada aos ensinos de Jesus, com um comportamento que os outros percebem. Então, ele forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. Todo o tempo, na jornada de Jesus, todo o tempo, ele ensinou. Tudo ele aproveitava para transmitir um ensinamento, uma lição. Qualquer evento, qualquer situação em que ele se deparava, com quaisquer pessoas que ele convivia naquele momento, ele passava ensinamento. Ele é o educador das almas. Jesus é o mestre, é o educador das almas. Então, tudo para ele foi trazer ensinos, educar as criaturas num caminho mais feliz, num caminho mais leve, num caminho mais concorde à lei de Deus. O Evangelho apresenta Jesus para nós nos mais diferentes quadros. Nós vemos Jesus curando, nós vemos Jesus ensinando, nós vemos Jesus se distraindo à beira do mar, ou convivendo na casa de alguém que lhe oferecia uma refeição. Nós vemos Jesus numa festa de casamento, nós vemos Jesus em pregações, nós vemos Jesus no julgamento e vemos Jesus numa crucificação. Então, o Evangelho, que é o ensino de Jesus, ele se apresenta
com diferentes quadros, porque ele aproveitou todas essas situações, e em cada uma delas ele foi trazendo um ensinamento. E esses ensinos é que compõem, então, o evangelho, aquilo que nós hoje chamamos o evangelho. O que é o evangelho? É o ensino novo que Jesus trouxe. Aí nós temos os registros desses ensinos feitos por alguns evangelistas, ou seja, João, Marcos, Lucas, Mateus, que nós vemos aqui. São os sinóticos entre si, mas outros existem, chamados apócrifos, que não foram selecionados aqui, mas que contêm relatos de vivência e de ensinos de Jesus em outros momentos. Assim, nós vemos esse evangelho mostrando Jesus nos mais diferentes quadros junto ao trabalho. Então ele fala da vinha, do Senhor da vinha, ele fala do pastoreio de ovelhas, trabalhos de época, da pesca, trabalhos de época. Todos esses tipos de trabalho, Jesus fala ensinando. A semeadura, eles faziam semeadura. É muito interessante a gente observar nessa parábola, que são as parábolas, que são as histórias que Jesus conta, sempre relativas à vivência comum e ao trabalho, muitas. Então ele fala ali sobre a semeadura, quando ele diz: um semeador saiu a semear, um tanto de sementes caiu em terra entre espinhos, outra entre as pedras, outra em terra rasa, brotou, mas não vingou, outras pela estrada, os pássaros comeram, os espinhos sufocaram, e outras em terra boa e produziram a 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Para nós parece algo assim estranho, até porque muitos da atualidade não sabem da agricultura, não conhecem o procedimento agrícola. Mas, à época de Jesus, as semeaduras eram feitas em degraus, porque o solo de Israel é um solo montanhoso. Então são plataformas, degraus, pequenos degraus nas encostas dos morros. E esses degraus formavam um caminho. Por isso que eles, um semeador saiu a semear, e ao longo do caminho, porque era isso mesmo, eles iam por aquele caminho no degrau, jogando as sementes que foram selecionadas para que ali elas pudessem brotar, germinar, brotar, florescer e frutificar. Eram feitos em degraus. E esse terreno mais rochoso, mais arenoso, que é característico da região, mais árido, era um terreno de muitos espinhadeiros, de muitas pedras junto. Então ele narra tudo isso nessa parábola. Veja, ele está usando uma situação corriqueira para eles, bastante conhecida, mas que ele aproveita para passar a lição, porque especialmente nesta parábola, os seus discípulos não entenderam bem o que ele queria dizer. E pedem: explica-nos, Senhor. Porque eles estavam habituados ao ato da semeadura, naquelas condições. E não entendiam o que Jesus estava querendo dizer com aquilo. Uma caiu assim, outra assim, aconteceu isso com uma, com outra, e as que germinaram ainda germinaram em condição diferente uma da outra. Jesus, então, ele explica a eles que aquele solo representava o coração do ser humano, o coração dos homens. Quer dizer, o foco de sentimentos. E as sementes eram as palavras de Deus, que caíam, e alguns solos elas eram sufocadas, em outro vinham aves dos céus e roubavam, ou seja, as coisas da vida material, que desviam a nossa atenção daquilo que era o mais importante. Outras começou a dar fruto, começou a querer crescer, mas a terra sufocou, alguém pisou em cima, já não seguiu adiante. E algumas
acabaram germinando nos corações humanos. Só que não germinam igual. Elas germinam em uns 30 por 1, outros 60 por 1, outros 100 por 1. Ou seja, dentro daqueles que aproveitam os ensinos de Jesus, o resultado não é igual para todo mundo. Então, todo aquele que se diga cristão não terá o mesmo comportamento. Porque isso depende do solo do coração. Isso depende da alma, que recebe o ensinamento, que recebe e o que ela vai fazer com isso. Então depende da maturidade da alma, do preparo para isso. E era assim que Jesus aproveitava e que Emmanuel diz, em cada posição da vida, ele aproveitou para dar uma lição. Fosse nos quadros junto ao trabalho, a simplicidade. E Jesus fala disso até na questão da criança que quer dele se aproximar. E ele diz, olha, aquele que não for semelhante a uma criança, não entrará no reino dos céus. E o que é que identifica a criança? A simplicidade, a pureza. Então ele está dizendo sobre isso. Ele fala sobre o pecado, que o tempo inteiro, quando ele atende, entre aspas, pecadores e os doentes de todas as formas, o que ele diz? Vá e não peques mais. Não proceda da mesma forma, não volte pelo mesmo caminho, porque vai dar tudo igual, nada vai mudar. Falava sobre a pobreza, quando ao óbolo da viúva, que ela dá o pouco que ela tem, porque era uma pessoa pobre, mas representa o dar, entregar a Deus o que nós temos de valioso, de precioso na alma. Falava da alegria, que é quando ele está na bodas de Caná, ele está falando da alegria, que é um casamento, da dor, da glorificação, do martírio. Tudo isso, Jesus usou todos esses momentos para passar lições a cada um de nós. Porque esses fatos, trabalho, simplicidade, pecado, pobreza, alegria, dor, glorificação e até martírio, suplícios, dores gigantescas, nós passamos na Terra. A nossa vida na Terra tem todas essas situações. E em cada uma delas, Jesus ensinou uma lição para que pudéssemos tirar proveito e nos colocássemos, então, numa situação melhor do que a anterior. Enfrentássemos dificuldades com esperança no coração, vivêssemos com alegria, com esse pensamento de iluminação interior. E Emmanuel continua dizendo, sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Então toda a lição de Jesus, todo o ensino dele, parábolas, sermões, tudo que existe que nós temos, ou seja, o pouco que nós temos registrado, porque com certeza muito mais houve e nós não temos acesso, mas do que nós temos acesso, toda a sua fala é sempre para que nós possamos ter um traço novo na nossa conduta, nos tornemos criaturas melhores, mais leves, mais plenas. Todos os dias, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Todos os dias, encontrar recursos, mesmo nas situações mais comuns, ver com esperança, ver com olhos, com bons olhos, trabalhar para que isso se concretize, saber que a dificuldade é momentânea. Tudo isso é uma questão de buscar, mesmo nas ações mais comuns, esses ensinos de Jesus, para que nós continuemos a nossa jornada. Quando termine cada dia, passe em revista as pequeninas experiências que partilhastes na estrada vulgar. Isso aqui nos fez lembrar, então, a questão 919 de O Livro dos Espíritos, que é bastante conhecida no meio espírita, onde é questionado a respeito
da nossa vida. E a orientação que existe ali é para que todos os dias a gente faça, a hora de dormir, a hora de se recolher, uma avaliação do dia. O que foi bom, o que não foi bom, o que nós acertamos, o que nós erramos, como foi o nosso comportamento. Então, esta avaliação é uma autoavaliação que estamos fazendo para ver na situação da nossa vida o que nós podemos mudar para termos uma vida mais leve, mais feliz, mais tranquila. Então, onde estamos com mais dificuldade, onde estamos, entre aspas, errando mais, que precisa de um cuidado maior. E Emmanuel diz a mesma coisa, todos os dias o discípulo do Cristo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passe em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Como foi meu dia hoje? O que eu fiz de bom? Quais foram os meus pensamentos? O que houve de ruim? O que ficou pesado para mim? Que pensamentos me atormentam? Então, quando nós começamos a olhar e meditar e pensar sobre isso, nós vamos clareando a mente para encontrar soluções, para processar mudanças, porque todo o ensino de Jesus é esse convite a mudanças. E precisamos processar essas mudanças. Observa os sinais com que assinaste os teus atos. Que sinais nós estamos deixando? Cada um de nós deixa registrado no outro a nossa presença. Que sinais estamos deixando nos nossos atos, naquilo que fazemos na vida? Recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. A característica de Jesus é esta: o sacrifício de si mesmo para o bem de todos. E a nossa característica? O que é que nós estamos deixando de bom? Que marcas estamos deixando? Então, o convite da página de hoje de Emmanuel é que façamos essa reflexão, uma autorreflexão, uma autoavaliação, para visualizarmos exatamente o que nós estamos produzindo, o que não está bom, o que precisamos mudar. Às vezes a gente vai colocando, terceirizando a culpa, né? Por algo não estar bem, não dar certo, não estar de acordo com o que a gente quer. Mas no fundo, se a gente fosse olhar com bastante atenção para si mesmo, iria perceber que às vezes a questão é nossa, nos falta vontade, coragem, fé, nos falta capacitação. São coisas que nós temos que ir descobrindo, cada um de nós vai descobrindo para tentar, então, superar e fazer diferente. Então, fica aí a reflexão de Emmanuel para esta noite, as marcas e as marcas que estamos deixando na vida para como sinal da nossa presença, do nosso existir. E vamos fazer hoje aquela oração da serenidade, porque realmente o mundo precisa de serenidade. Nós precisamos de serenidade para entender a mecânica da vida. E essa oração diz assim: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e, como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem. Confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine,
que uma boa noite a todos, muito obrigada pela companhia. E como dissemos de início, as dificuldades do YouTube permaneceram hoje, mas daqui a pouco o vídeo estará por lá, para os que desejarem, na playlist estará direitinho. Uma boa noite, muito obrigada a todos, fiquem bem e até amanhã. Se Deus quiser e assim nos permitir, juntos estaremos novamente.